Para quem não me conhece, acho que a Valéria não me conhece, né, Valéria? Na aula passada você não estava, meu nome é Carla, eu sou coordenadora pedagógica aí da escola, tá? Eu vou acompanhar vocês aí junto com o desenvolvimento do curso, acompanhar os professores, né, com as aulas, né, vou acompanhar a aplicação, né, o desenvolvimento de vocês também durante o curso, tá? Eu vou estar bem próximo de vocês aí para garantir um ensino aí de qualidade para vocês junto com a nossa equipe aí de educadores, tá bom? Por enquanto a gente está com essas aulas remotas, tá? Mas a qualidade delas continua tão boa quanto as presenciais, tá certo? Quando a gente puder voltar com as presenciais, nós vamos estar fazendo toda uma revisão desse conteúdo, aplicação prática, para que realmente esse aprendizado seja efetivo na vida aí de vocês, tá? E vocês tenham um diferencial aí enquanto profissional aí no mercado, tá? A Maria Regina assistiu a outra aula, né, Maria Regina? Assisti, sim. Com a Adriana, né? Com a professora Adriana, não é isso? Foi sim. A professora Adriana, gente, ela deu aula para vocês na quarta-feira, mas na quinta-feira ela se desligou da escola, tá? Ela recebeu uma proposta. Ó, tem mais uma se conectando ali, vamos esperar um pouquinho para ver quem que é. Vamos lá, tá conectando o áudio. Vamos lá. Vou tomar um pouquinho da sua aula aí, hein, Bruno? Não tem problema não, fica à vontade. Depois você puxa a minha orelha, tá? Não tem problema não, pode ficar à vontade. Vamos lá, tá conectando. Agora deu. Olá, quem que entrou aqui agora? Bom dia, qual é o seu nome? Maria, você assistiu a aula semana passada, Maria? Não assisti. Você é a Maria Dominga? Isso. Ah, seja bem-vinda, Maria. Você fez a matrícula, né, nesse período, tá? Eu estava explicando aqui para os seus colegas que eu sou a coordenadora pedagógica da escola, meu nome é Carla, a gente vai estar junto aqui nessas aulas, na aplicação do conteúdo. Eu vou ter o prazer ainda de conhecer vocês pessoalmente, quando as aulas voltarem, tá? E também estava explicando para elas, na hora que você estava se conectando, que a professora Adriana, que você não chegou a conhecer, mas ela deu a primeira aula, ela se desligou da escola, ela recebeu uma proposta para trabalhar num hospital aqui de Rio Preto, Santa Casa, e ela achou que seria uma oportunidade bacana para ela, tá? Só que ela não teve tempo de cumprir um aviso aqui na escola, continuar com as aulas, fazer a transição para um outro professor, porque ela precisava assumir rapidamente. Então, hoje, vocês contam aí com a presença do professor Bruno. O professor Bruno é um dos professores da rede, do SEBRAC, ele dá aula na unidade de Franca, já tem uma experiência muito bacana aí, né, nessa parte do ensinamento, de ensinar, de passar informação, passar conhecimento, trocar experiência, tá? Então, hoje ele vai dar aula para vocês nesse período aí de aulas remotas, tá bom? Então, eu queria explicar isso para que vocês tenham conhecimento. Falou, semana passada era uma professora, hoje é outra. Não é prática da escola fazer isso. Mas qual que é o nosso objetivo, nossa prioridade? Levar o conhecimento para vocês. Então, se a professora se desligou, nosso compromisso é levar o conhecimento para vocês com um outro profissional, com outro educador, tá? Para que vocês realmente tenham aí uma base de preparação profissional aí sólida, tá bom, gente? Tudo bem, Valéria, Maria, tudo bem? Tudo bem. Então, eu já falei bastante, agora eu vou deixar o professor Bruno falar um pouquinho mais dele aí e começar a aula para vocês, tá? Vou deixar no mudo aqui, tirar a câmera, mas eu tô aqui. A qualquer momento vocês podem me chamar, tá? Boa aula para vocês, gente. Valeu, Carla. Obrigada. Obrigado a você. Bom, muito bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Vocês três que estão aí. Bom dia. Bom dia. Igual a Carla falou, tá? Muito prazer novamente. Meu nome é Bruno, tá? Bruno Steffens.
Não confunda esses Steffens aí com Carmen Steffens, tá? Porque eu não sou nem ninguém lá, nenhum parente, nenhum herdeiro da Carmen Steffens, tá? É só coincidência. E eu vou estar sendo professor de vocês ao longo desse período de aulas remotas, tá bom? Essas aulas online que a gente está tendo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando a minha fala ou não? Tá tranquilo? Não, tá. Estão ouvindo Tô bem? ok. Tá tranquilo. Beleza. Muito bem. Então, meninada, é o seguinte, eu sou professor da unidade Sebrae aqui de Franca, tá? Eu tô aqui na minha casa em Franca mesmo, e por enquanto a gente vai estar dando essas aulas via remotamente para vocês aqui, tá? Via o aplicativo Zoom, tá certo? Sempre lembrando que a aula vai ser, né, no dia e horário normal, tá bom? Com o conteúdo do curso, vocês estão iniciando agora o curso de cuidador, então vai ser muito importante a participação de vocês, né, todos aí, ao longo desse período, ainda mais nesse início de aula, tá? Nesse início de curso. Então, assim, eu peço para vocês, caso, né, também estou falando aqui porque essa aula está sendo gravada, assim que ela terminar eu vou converter essa aula no YouTube e vou mandar esse link no grupo de vocês. Então, por exemplo, eu quero rever de novo a aula, vocês podem rever, tá? Ou quem não está agora participando da aula por motivos de trabalho, internet, tempo, também vai poder assistir essa aula depois, tá? Então, é uma forma também que as pessoas podem, os alunos podem assistir novamente essa aula. Tá bom? E também no final da aula eu vou explicar sobre uma atividade que vocês vão fazer. Vocês vão fazer toda a aula para mim uma atividade, tá? Via formulário do Google Forms. É bem tranquilo. Vocês fazem pelo celular mesmo, em 30 segundos vocês já conseguem fazer. É coisa simples, tá? 3 perguntinhas lá de escolha lá, então é bem tranquilo em relação a isso daí, tá bom? Muito bem. Lá no grupo, quem tiver dúvida, né, sobre a aula, às vezes não quer perguntar aqui, quer perguntar no grupo, ou quer perguntar no particular, fique à vontade, tá? Entre em contato comigo a hora que eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Muito bem, meninas. Olha só, como é que vai funcionar? Eu vou passar minha aula aqui para vocês, tá? O Zoom, ele só dá 40 minutos de aula, então é muito curto o tempo. Então vai ser uma coisa mais teórica. Então eu vou falar bastante aqui para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem anotar alguma coisa ou depois ver a aula de novo com mais calma, vocês podem pausar a aula, tá? E ir anotando. Então fiquem à vontade, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, vai aparecer uma tela bem bacana aí, tá? E vou silenciar o microfone de vocês, tá bom? Porque aí fica melhor, às vezes tem algum barulho externo, às vezes é cachorro, né? O caminhão do gás, essas coisas que acontecem. Então, pode ser que atrapalhe um pouco o desenvolver da aula aí. Mas eu vou estar silenciando o microfone de vocês. Caso vocês precisem me fazer alguma pergunta ou questionar alguma coisa, às vezes o vídeo está parando, o áudio está cortando, o que vocês vão fazer? Toquem na tela do celular de vocês, tá? Ou no computador que estão usando aí. Vão ter 3 pontinhos lá embaixo. Toca nos pontinhos, então assim, ó, bate-papo, tá? Manda uma mensagem, que a mensagem eu consigo ver aqui, tá certo? Como o microfone de vocês está desligado, eu não consigo. Tá bom? Então, beleza. Vou desativar aqui. Pronto, agora só vocês estão me ouvindo, tá? O microfone de vocês está desligado. Quando vocês quiserem falar comigo, é só tocar na tela e mandar uma mensagem. Eu vou compartilhar para vocês aqui uma tela da nossa aula de hoje, tá? Muito bem, vocês estão vendo aí uma tela escrito Profissão de Cuidador, capítulo 2, quem é o cuidador? Dá um joia para mim. Beleza, então vocês estão conseguindo ver a telinha aí, tá? Da nossa aula de hoje, tá certo? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. A barrinha aqui para ver o rostinho de vocês. Então, meninas, olha só. No capítulo 2 do livro, né? Vocês têm 4 livros aí do curso de cuidador. Quem já tem o material? Quem não tem, quando vocês forem ter o material, vocês vão entender. Vocês têm 4 livros no curso de cuidador, tá? O primeiro livro, que vai ser o primeiro módulo que vocês vão estudar, se chama Profissão de Cuidador. É para entender mais a parte, né, do profissional cuidador. Quem são vocês? Quem é o cuidador? Certo? E dentro desse livro aí, no primeiro capítulo, a gente fala de o cuidado. O que é o cuidado? O significado da palavra cuidado. E o capítulo 2, agora se diz respeito a quem é o cuidador. Tá? Então, se eu passar minha telinha aqui, ó, nessa aula anterior que vocês tiveram, caso eu não lembro se vocês tiveram essa aula presencial ou online, tá? Mas com certeza o professor deve ter falado para vocês sobre alguns tópicos voltados aí ao cuidado, né? O cuidado na melhora da saúde, tá certo? Dando atenção e também sobre o toque. Então isso daí tudo remete à aula sobre o cuidado. Na aulinha de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a definição de cuidador, tá certo? Então quem é o cuidador? Quem é esse profissional cuidador? Esse curso que vocês escolheram para serem futuros e futuras cuidadoras, cuidadores, tá bom?
a função, as tarefas e o perfil de cada um, tá certo? O que vocês têm que fazer como função, as tarefas, e se vocês têm esse perfil para serem cuidadoras, cuidadores, tá bom? E as competências e habilidades que essa profissão vai exigir de vocês ao longo do tempo, tá? Então, assim, é uma parte mais ampla para vocês conhecerem essa profissão de quem é o cuidador, quem é essa pessoa que se dedicou na área da saúde para cuidar de alguém, tá? Muito bem. Quem é o cuidador para você? Então, as meninas estão me assistindo aí agora, né? Quem é o cuidador para você? Quando a gente fala cuidador, tá? Que palavra que vem na mente? Que ideia que vem na mente de vocês? Essa questão de quem é o cuidador. Então, olha só, no livro de vocês fala isso, tá? É o profissional que cuida de criança, adulto e idoso, tá? Com deficiências físicas e ou psicológicas. Então, olha só, esse curso de cuidador de vocês, ele não remete apenas a cuidadores de idosos, tá? Remete a cuidador de criança, cuidador de adulto, um cuidador de um adulto acamado, né, com uma deficiência física, por exemplo, ou psicológica, tá? Um problema mental, tá certo? E os idosos também. Então, o cuidador também ele é chamado de acompanhante. Então, muitas vezes no hospital, né? Quem vai ficar de acompanhante com essa pessoa? Né? Quem vai ficar aqui nesse plantão como acompanhante? Ou quem vai ficar de acompanhante lá na parte da criança, a gente chama de babá. Né? Quem que vai ser o babá, a babá dessa criança aqui? Né? Então, isso daí a gente chama de cuidador, o termo correto. Mas também é conhecido como acompanhante. Tá bom? Então, é um termo aí que muita gente usa. Cuidador ou acompanhante. Tá certo? A CBO, o que é CBO? CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação. Tá? Existe uma classificação aí brasileira que se diz respeito às ocupações, tá bom? E define o cuidador como alguém que cuida a partir das regras estabelecidas por instituições especializadas. Tá? Então, vocês estão tendo um curso, vocês estão tendo aí uma formação de quase um ano, tá? Vai até dar mais de um ano com essa pandemia. Então, vocês vão estar tendo um treinamento, né? Tendo aí regras a serem estabelecidas perante uma instituição de ensino, onde vocês vão ter lá no final um certificado, tá certo? Que vocês vão estar aptos e aptas a cuidar de alguém, tá? Então, é alguém que cuida a partir de regras estabelecidas por instituições especializadas ou responsáveis diretos. Ou seja, um familiar, um amigo, né, responsável direto para cuidar daquela pessoa. Vocês vão ver que tem muitos cuidadores que já são membros da família. Então, por exemplo, o filho cuida do pai, cuida da mãe, né? A filha cuida, o tio, o irmão, né? Eles também são cuidadores. Então, são responsáveis diretos. Isso daqui no livro de vocês vai estar lá, tá? Quem não tem o livro, depois, quando vocês tiverem o livro, vai estar bem definido isso daqui para vocês entenderem, certo? Então, eu estou colocando aqui algumas imagens para vocês. Essa daqui é a cuidadora de criança, né? A popular babá, né? Acostumada a falar aqui a babá ou babá, tá certo? Então, são profissionais que cuidam de crianças. Às vezes a mãe tem que trabalhar, né? Ou a família não pode ficar em casa, não quer deixar o filho em creche, vai deixar com uma babá aí, que é uma responsável, tá certo? Aqui, no caso, uma cuidadora perante uma pessoa com uma certa deficiência, né? Um problema aí, né? Que o homem aí não pode andar, então, nesse caso, também pode ter cuidados perante adultos. Então, a pessoa está saudável, né, entre aspas. Ela não está conseguindo ali se locomover, porque ela está numa cadeira de rodas. Então, talvez precise de um acompanhante, né, de um cuidador, uma cuidadora para estar auxiliando essa pessoa. E o popular cuidador e cuidadora de idosos, tá? Que na grande maioria, né, a grande porcentagem hoje dos cuidadores é voltado ao cuidado para idoso, tá certo? Então, por exemplo, tem cuidadores que estão na casa de idosos, ou que cuidam num lar de idosos, ou que cuidam no hospital, por exemplo. Então, também existem os cuidadores aí, que vocês vão estar vendo ao longo do tempo. Tá bom? Muito bem. Quais são as funções de um cuidador? São várias funções, tá, meninas? Vou estar passando algumas para vocês aqui. Lembrando sempre que tudo isso está no livro, tá? Então, nesse caso, vocês vão entender um pouquinho sobre algumas das principais funções de um cuidador. Vamos lá. Essas funções, elas remetem a várias esferas, tá, no cuidado de uma pessoa. Mas não é só cuidado. Então, a gente não pode pensar, vocês não podem pensar que o cuidador ou a cuidadora simplesmente vai, minha função é só dar comida, ou se não só dar banho, ou se não só dar um medicamento. Não. Existem muito mais outras coisas que o cuidador pode fazer, tá? Por isso que o curso de vocês é longo, vocês têm 4 apostilas no curso, tá? Cada uma com 20 capítulos. Então, vocês têm aí quase 80 aulas praticamente, tá? Conteúdos a serem estudados. Então, vamos lá. Uma das coisas que o cuidador tem que fazer, estimular a realização de exercício.
tá? Então, por exemplo, uma pessoa debilitada, uma pessoa que não faz exercício, pessoa, né, que você está cuidando, por exemplo, principalmente o idoso, não pode ficar o tempo todo parado, né? Ele lá sentado, deitado, e você só dando comida, dando banho. Não, você tem que estimular essa realização de exercício, tá? E no curso tem aí como vocês vão realizar exercícios, as práticas, tudo mais. Fazer companhia, isso é muito importante. A gente nunca pode deixar criança ou adulto, ou criança ou idoso, principalmente sozinho. A gente tem que fazer companhia, tem que estar do lado dessa pessoa, dessa criança, tá? Aí os cuidados. A gente tem os cuidados com a higiene, é dar um banho, é escovar o dente às vezes, tá? Fazer uma limpeza. Os cuidados com a medicação, saber o horário certinho para tomar cada medicação, qual medicação deve tomar, qual que a pessoa é alérgica ou não, tá? Tudo isso é função de um cuidador. Cuidar da alimentação. Então, aí, por exemplo, quantas alimentações por dia, como que essa alimentação é, em que horário que eu tenho que dar essa alimentação, tá? O que pode, o que não pode. Então, tem tudo isso daí também, tá bom? Proporcionar conforto e segurança, principalmente, né, conforto, tem que estar confortável, a pessoa tem que estar confortável, se sentir bem e ser segura, né, ter essa segurança. Então, também exige aí um pouco mais de carinho, né, uma atenção mais especial. Acompanhar nas consultas exames, por exemplo. Então, o idoso, a criança, o adulto tem exame, um exame de sangue, uma radiografia, uma consulta médica, uma avaliação. Então, acompanhar também, tá? Desenvolver as atividades de estímulo cognitivo. O que é estímulo cognitivo? Memória, percepção, né? Estimular não só o físico, tá? Porque a saúde, ela não remete só ao físico, ela remete ao psicológico, tá? Então, a pessoa pode estar, assim, fisicamente ótima, só que, psicologicamente, ela não está bem. Ela está com uma depressão, está com uma ansiedade, uma crise. Então, estímulo cognitivo, ela está perdendo memória, né? Ela esquece muito. Então, desenvolver atividades com esse tipo de estímulo, tá? E, principalmente, promover a independência. Né? Por quê? Porque a pessoa que está sendo cuidada, não vou dizer criança, porque criança não tem essa noção ainda, mas um adulto, um idoso, quando ele percebe que alguém tem que cuidar dele, é muito ruim, tá? Porque ela vai se sentir incapaz. Ah, agora acabou, agora eu preciso de alguém para cuidar de mim porque eu sou incapaz. Agora eu sou dependente. E não, a gente tem que tentar estimular o quê? Promover essa independência. Fazer sim, né, esse adulto, esse idoso, também continuar a ter a sua própria independência. Claro que alguns ou algumas das outras atividades, infelizmente, não vai ter como, né, porque a pessoa perde mesmo aí a capacidade de realização. Mas, na maioria das vezes, a gente pode promover essa independência aí, tá bom? Aqui eu estou dizendo a respeito agora do cuidador infantil. Tá? Nesse caso aqui, vocês vão carregar toda essa carga que eu falei até agora, das principais características. Porém, o cuidador infantil ele tem mais 3 funções aqui. A primeira é o entretenimento. Ou seja, criança. Gente, criança, né, não para. Né? Não sei quem é mãe aí, sabe disso. Então, criança vive querendo descobrir o mundo. Então, ela não vai parar. Então, o que a gente tem que fazer para que ajude isso, ela a conhecer o mundo? Ter entretenimento, fazer essa criança ficar mais ocupada, brincar, né, ter um brinquedo ali próprio para ela se distrair. Então, a criança gosta disso. A criança não gosta de ficar sentada vendo televisão, tá? Então, nesse caso, já que hoje, né, celular, videogame, mas criança pequena, nossa, não para, fica andando para lá e para cá, quer ficar brincando, tá? Isso vai ajudar a estimular valores. Então, vocês como cuidadores, cuidadoras, também tem que ter aquele jeitinho de quase ser a mãe dessa criança. Tá? Por quê? Porque aí eu tenho que começar nas práticas ali, né, do cuidado, a estimular alguns valores. Tudo bem que quem dá a educação é pai e mãe. Só que o cuidador também pode fazer, entre aspas, um pouquinho desse papel. Né? Então, por exemplo, vocês estão cuidando de uma criança. Então, esparramou aquele monte de brinquedo lá no chão, ela está brincando. Estimular, por exemplo, ela guardar o brinquedinho, tá? Porque isso gera o quê? Um estímulo de organização, tá? Que mais? A limpeza, né? Ajudar, às vezes, alguma limpezinha, não só para ela passar ali numa bancadinha, na cadeirinha que ela senta, para estimular essa questão de saber cuidar das coisas, de saber limpar as coisas, deixar o ambiente bem cuidado. Então, estimular valores, tá? Dizer um bom dia, uma boa tarde, isso vocês também podem fazer, tá bom? Então, isso daí ajuda muito no cuidador infantil. E cuidar da integridade física sempre. Porque, às vezes, muitas vezes, vocês vão, né, poder sair com essa criança para ir no parque, né, para brincar um pouquinho fora, ao ar livre. Toma cuidado com essa integridade física, tá? Sabe onde está brincando? A gente sabe. Quem é mãe sabe. Não pode desgrudar o olho de criança de jeito nenhum, né? Então, assim, saber se essa criança está subindo em algum lugar, se está sendo perigoso, tá? Se aquilo que ela está brincando pode machucar. Então, aí é cuidar da integridade física da criança, tá bom?
Alguns outros exemplos que eu quero dar para vocês aí perante os cuidados. Manter contato com o familiar é uma função do cuidador. Tá? Então, assim, os familiares, eles exigem muito do cuidador para manter esse contato. Porque a família, geralmente, né, quando contrata o cuidador, ela não pode ficar muito em casa. Né? Às vezes a família tem que sair para trabalhar. Então, para não deixar o idoso, ou o acamado, ou até mesmo a criança sozinha, então tem que ter esse elo de ligação, né, que vão ser vocês, cuidadores, cuidadoras, tá? Para ter esse contato com a família. Diálogo com a equipe multiprofissional. No capítulo 9 do livro de vocês, né, quando chegar essa aula, tem lá o cuidador e a equipe multiprofissional. Então, o que é a equipe multiprofissional? É o cuidador mais o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo. Tem família que paga todo mundo, né, que contrata todo mundo para estar acompanhando aquela pessoa. Então, existe uma equipe multiprofissional por trás dos cuidados. Então, tem esse diálogo, tá? Para estabelecer ali diretrizes a serem tomadas, tá? Quando chegar nessa aulinha lá no capítulo 9, eu explico mais certinho para vocês. Observar possíveis complicações de saúde ou doença. Isso daqui, gente, é uma coisa de percepção. Quem é mãe sabe, né? Quem é mãe sabe que quando bate o olho no filho, na filha, sabe o que ele tem. Ixi, tá dodói, ou tá ruinzinho, ou tá doentinho, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão começar a perceber, né? Essa percepção de possíveis complicações da saúde, tá? Então, você pode bater o olho numa criança, bater o olho no adulto, bater o olho no idoso e falar, pô, não tá bem, alguma coisa está acontecendo, tá? Então, isso vem aquele instinto de mãe. Quem é mãe sabe, quem é pai e mãe sabe disso, tá? E gerar e manter confiança, né, ao paciente cuidado. Então, nesse caso aqui, eu preciso gerar aquela confiança nesse paciente. Eu preciso que ele confie em mim, tá? E eu confie nele. Porque senão não tem como trabalhar. Imagina, se eu estou cuidando de alguém e essa pessoa não confia em mim. Como é que eu vou trabalhar bem? Tá? A gente não tem ali uma segurança no ambiente de trabalho. Então, isso daí é algumas coisas que vocês também têm que perceber, tá bom? Muito bem. Aqui alguns exemplos, né, dos cuidados com as pessoas, uma tabelinha bem simples que eu coloquei para vocês. Cuidar de pessoas exige paciência e responsabilidade, tá? É preciso que o cuidador tenha certo dinamismo, né? Ou seja, tenha sensibilidade, tenha simpatia e empatia. Para quem não sabe o que é empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, às vezes um idoso, uma idosa, um acamado, né? Ele acaba ficando com raiva, nervoso daquela situação, tá? Então, assim, é difícil cuidar? Exige paciência? Exige. Mas se põe no lugar dele, tá? Se põe ali uma pessoa acamada que não pode ter uma mobilidade, uma pessoa idosa, né, que viveu a vida toda e agora está incapacitada. Então, é saber entender o próximo, se colocar no lugar do próximo. Isso é ter empatia, tá? Ter um equilíbrio emocional, porque, por exemplo, eu conheço muitos casos de pessoas que cuidam de idosos, assim, há 20, 30 anos já, né? Pessoas aí desde da vida adulta até a parte idosa cuida. Só que aí a pessoa vai se debilitando, então, infelizmente, acontecem problemas. Então, imagina assim, o diagnóstico de câncer terminal. Né? Então, tem um equilíbrio emocional para lidar com aquela situação. Então, é um pouquinho chato. Pô, eu cuido tanto dele, dela, gosto tanto, uma companhia tão agradável, mas, infelizmente, está com um diagnóstico ruim. Então, é um equilíbrio emocional, tá? E ter a delicadeza, né? Aí vai da pessoa ter essa delicadeza de ser organizado, para deixar o ambiente todo organizado. Ter a flexibilidade, entendeu? Saber ali contornar a situação, ter a flexibilidade, tá, do ambiente, por exemplo, trabalhar mais um pouco, né, fazer uma hora extra a pedido da família ou da equipe multiprofissional. Então, ter essa flexibilidade e também buscar aí constante atualização profissional, tá? Em meios médicos, em meios de enfermagem, tá? Essa atualização profissional para o cuidador, tá certo? Será que tem perfil? Será que vocês têm perfil? Né? Como é que é o perfil de um cuidador ou uma cuidadora? Então, exige aí alguns exemplos. Por exemplo, tenho paciência? Vocês têm paciência? Cuidar de um idoso, geralmente, uma criança tem que ter paciência. Eles não param, são teimosos, tá? O adulto é mais tranquilo, mas eu tenho essa paciência. Eu sou tolerante? Eu tolero certas situações? Mantenho a calma em situações difíceis. Tem situação que vai se tornar um pouco complicado, tá? Então, por exemplo, o idoso, ou a criança, ou até mesmo o adulto, pode ter uma situação um pouco difícil, né? Ela vai ficar nervosa, nervoso. Pode ser que algum idoso de 90 e tantos anos, ele já não tem mais raciocínio, né? Pode ser que vocês estão lá trocando, dando banho, ele às vezes agride mesmo, acontece, né? Mas será que eu tenho essa calma de entender? Aí que vem, né, a empatia, eu me coloco no lugar do próximo. Ele não está nem raciocinando isso, né? Perdeu lá já certas funções cognitivas. Então não é culpa do idoso. Ele não está fazendo aquilo que ele quer. Às vezes ele está fazendo isso porque ele não está nem percebendo. Então eu sei manter essa calma.
Eu tenho um bom controle emocional, né? Igual eu falei, a questão do diagnóstico. Nossa, então é terminal, vai durar mais 3 meses essa pessoa. Então eu tenho esse bom controle. Eu sei lidar com atitude indesejada, né? Então, por exemplo, da família ou da equipe multidisciplinar, tá? E eu sei respeitar as regras de trabalho, o horário, né? Por exemplo, nossa, eu cuido lá de uma criança que a família ou a equipe multidisciplinar só dá direito a ter 2 alimentações por dia. Só que aí eu vou dar 3. Tô com dó. Opa, já é fugir de regra, né? Então isso aí pode haver uma complicação? Não sei. Mas se o médico estipulou, o nutricionista estipulou, é porque tem que ser assim. Então é uma regra a ser seguida, tá? Então nesse caso aí eu sei respeitar essas regras. Tudo isso, gente, é para ver quem tem perfil multiprofissional aí e perfil de cuidador, tá bom? Bom, eu coloquei a foto do Neymar aí, vocês vão falar assim para mim, professor, o que tem a ver o Neymar com o curso de cuidador? Né? Tudo bem, né? Que eu quero cuidar do Neymar, porque aí eu vou ganhar um dinheirão. Mas não, né? Então, o Neymar, apesar que ele precisa ser cuidado também, porque só cai, então a gente precisa, né, ensinar ele a não cair mais. Mas o Neymar, ele tem uma coisa que se chama competência e habilidade, que é o que vocês têm que ter também, competência e habilidade. Tá? Então a gente sabe que ele é um craque da seleção brasileira, lá do Paris Saint-Germain, então ele é o cabeça do time. Então ele tem a competência de conduzir o time. Então ele tem a habilidade ali de conduzir a bola para chegar no objetivo que é o gol. Isso aí remete a vocês. Vocês têm que ter competências para trabalhar como cuidadores e cuidadoras. Vocês têm que desenvolver algumas habilidades para que o trabalho de vocês seja mais amplo. Tá? Então vou estar dando alguns exemplos para vocês aqui. Uma questão de competência, né, e também de habilidade é perceber o ambiente. Vocês estão vendo aí a foto de um banheiro todo adaptado a uma pessoa, pode ser um idoso, pode ser um deficiente físico. Tá? Então, olhando assim, parece que é bem tranquilo. Mas não, olha os detalhes. Tá? Eu vou estar apontando os detalhes para vocês. O primeiro detalhe é sempre as barras de apoio. Tá? Corrimão, barra de apoio. Então, idoso, né, ou uma pessoa aí que está com certa deficiência, mobilidade, precisa se apoiar. Né? Então, o banheiro, que é um lugar mais íntimo, precisa ter apoio para ele conseguir ali ter a sua locomoção. Então, isso é uma adaptação, isso é uma competência, uma habilidade de perceber o ambiente. Tá? Então, as barras de apoio estão aí. O que mais? Vocês estão vendo que essa setinha está apontando para, né, a divisória aí do lugar onde toma banho, da parte que cai a água, com a parte mais externa do banheiro. Não existe um blindex, não existe ali um plástico, uma divisão que separe esses dois ambientes. Por quê? Porque num banheiro, por exemplo, adaptado, a pessoa ela tem que ter total acesso. Às vezes um blindex ali pode atrapalhar, é uma barreira física. Né? Um plástico pode atrapalhar, é uma barreira física. Né? Então, perceber isso daí também. Tá bom? O que mais? Olha só, um banquinho lá na região, acho que toma banho, onde cai água, né? Um banco, porque geralmente idoso ou uma pessoa com deficiência, ela não pode ficar em pé. Ela tem que sentar para tomar banho. Então, manter ali uma bancadinha. A parte onde cai a água, né, um piso antiderrapante, que ali vai ter espuma, vai ter sabonete, então a água em si pode fazer a pessoa escorregar. Até nós mesmos, né, jovens aí, adultos, a gente tem percepção, tem a coordenação, mas a gente pode cair. Agora, imagina um idoso, né, ou uma pessoa aí com deficiência física. Então, um piso antiderrapante. Aqui embaixo da pia, está mostrando que a pia está mais baixa um pouco. É para a questão de um cadeirante, por exemplo. Imagina uma pia alta, o cadeirante não vai conseguir alcançar essa pia aí, tá? E uma coisa interessante, manter um telefone também dentro do banheiro. Para quê? Porque às vezes, por exemplo, está acontecendo alguma coisa que a pessoa precisa ligar urgente para alguém. Ou vocês, vamos supor, tá só você, cuidadora ou cuidador, junto com o idoso. E esse idoso tem uma queda no banheiro, está sangrando, não sei, e precisa ligar para alguém. Vocês não podem deixar ele sozinho ali e ir lá na sala ligar para alguém. Deixa ali um telefone no banheiro, um telefone, um celular, tá? Então, isso daí tudo para entrar em contato com algum familiar ou com algum pronto atendimento, tá? Aí vem uma habilidade, a percepção do estado de saúde físico e emocional, aquilo que eu falei, né? O instinto de mãe, bater o olho e falar, não tá bem, não tá legal, tá? Olha só essa imagem do idoso aí, todo deprimido. Tá na cara que ele tá triste. Então, o que está acontecendo, né? Então, tem essa percepção do estado de saúde. Aqui é o conhecimento em primeiros socorros, vocês também vão ter. Então, por exemplo, pode acontecer, sim, criança machucar, adulto machucar, idoso machucar. Eu preciso ter um treinamento. Isso é uma habilidade, também uma competência, tá? De eu ter esse conhecimento. Aí que entra, né, aí a questão de se atualizar profissionalmente, tá certo?
E também perceber mudanças de clima ao longo do ano. Então, entender que ao longo do ano, principalmente agora os idosos, né, que sentem muita sensibilidade com frio, com calor, saber a hora de agasalhar ou saber a hora de colocar uma roupa mais fresca, tá? Que aí eles podem ficar doentes em relação ao clima. Então, é uma percepção também, é uma habilidade, tá bom? E não faz parte da rotina do cuidador. Isso aqui vocês não podem fazer, tá? Então, já deixo aí cara para vocês o que o cuidador não pode fazer. Nunca deixar o idoso ou a criança sozinho, tá? Porque vocês sabem que às vezes pode acontecer alguma coisa. Então, atividade doméstica, né? Uma faca, alguma coisa. Então, nunca deixar sozinho. Medicação intravenosa ou intramuscular, na questão de injetável. Isso é papel do enfermeiro ou do técnico de enfermagem, tá? E procedimentos invasivos, como a colocação de sonda, os próprios injetáveis, um catéter, por exemplo. Isso não é função do cuidador. Tá? Essa é a função da equipe multidisciplinar. Aí um fisioterapeuta, um enfermeiro, um médico. Tá? Vocês não vão fazer isso. A limpeza em si vocês vão fazer. Agora, passar uma sonda, fazer um injetável, não é da rotina de um cuidador. Tá bom, meninas? Bom, o que a gente viu agora? Quem é o cuidador? Falei um pouquinho para vocês quem é o cuidador. A função, as tarefas e o perfil do cuidador. E as competências e habilidades que esse cuidador tem que ter. Tá certo? Semana que vem, quando a gente estiver nossa aulinha novamente aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre o capítulo 3 de vocês, que se diz respeito de quando o familiar é o cuidador. Tá? Aí a questão da família cuidando de um parente. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela agora, tá? E vou ligar o som de vocês aqui, né, o microfone, para vocês perguntarem alguma coisa, se tiverem alguma dúvida. Prontinho. O microfone de vocês está ligado. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida perante isso? Perante a aula de hoje? Tranquilo? Não, eu não tenho. Certinho? Todo mundo aí tá bonitinho? Vocês estão com vergonha, né, gente? Tá tranquilo. Ah, então tá bom. Então, se tá tudo certo, belezura, tá? Olha, meninas, eu vou de novo aqui interromper o som de vocês. Que eu vou mostrar rapidinho como é que vocês vão fazer para mim uma atividade, tá? Assim que acabar essa aula aqui está sendo convertida pelo YouTube. Então, daqui a pouquinho lá no grupo, eu vou mandar essa aula aqui do jeitinho que eu dei, tá? Lá no YouTube, e vou mandar no grupo de vocês o link para quem quiser assistir de novo a aula, tá? E juntamente com esse link, eu vou mandar um outro link de um formulário para vocês responderem. Presta atenção, deixa eu compartilhar a tela aqui agora e mostrar para vocês o que vocês vão ver, tá? Pronto. Vocês estão vendo aí uma tela escrito 20 CDD 03, né? Quarta, 10 horas. Dá um joia para mim. Beleza. Quando eu mandar para vocês lá no grupo o link, assim, ó, link para responder o formulário, tá? Vocês vão tocar nesse link. Toca lá no link, no celular ou no computador, tá? Quando vocês tocarem nesse link aí, vai abrir essa tela que vocês estão vendo. Tá certo? Isso é para quem está vendo agora e para quem vai assistir a aula depois. Então, tocou no link, abriu essa tela aqui. Lá, essa tela tá lá, ó, 20 CDD 03, que é a turma de vocês. Quarta, 10 horas, a aula do dia 20 do 5. Olha lá, módulo profissão de cuidador, aula 2, quem é o cuidador, que foi a aula que eu dei agora, tá? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão vir aqui, ó, nessa parte, ó, nome completo, tá vendo? Digita lá, toca nesse quadradinho e digita o nome completo de vocês. Vou colocar aqui o meu, por exemplo, ó, Bruno Stephens, tá? Vocês vão colocar o nome completo de vocês. Aqui embaixo, olha aqui, ó, um pouquinho para baixo, confirme a sua turma. Toca na setinha e escolhe a turma de vocês, tá? Qual que é a turma de vocês? 20 CDD 03, tá? Então, escolha lá, 20 CDD 03. Não coloque turma, né, errada, viu, pessoal? Cuidado aí. Então, beleza. Tocou no link, abriu essa tela, nome, turma. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho escrito próxima. Toca no próxima. Quando vocês tocarem no próxima, vão abrir aqui, ó, 3 perguntas, tá? Pergunta 1, 2 e 3 aqui embaixo, ó. As perguntas têm a pergunta e tem 4 alternativas. Respondam qual que é a alternativa correta, de acordo com a aula que vocês acabaram de ver. Tá? Então, praticamente na aula eu meio que falo já qual que é a resposta. Tá com dúvida? Assiste a aula de novo e responde. Tá? Responde a primeira, responde a segunda, responde a terceira. Respondeu? Tá vendo o botãozinho roxo aqui embaixo? Enviar? Só clica no enviar. Pronto. Esse formulário vem para mim. Vem num banco de dados para mim. Tá? Para mim e para a coordenação, que é para a Carla. Tá? Então ela vai ver quem está acompanhando aí certinho as aulas. Isso daqui, gente, vai valer para vocês frequência, né? Não sei como é que a escola está fazendo aí em Rio Preto. Mas vai estar valendo aí como atividade, valendo frequência e atividade avaliativa. Toda aula vai ter isso. Isso é para acompanhar que vocês estão realmente assistindo às aulas e entendendo o conteúdo. Tá bom? Então, novamente, link lá do vídeo para vocês assistirem o vídeo novamente.
tá? Embaixo vai ter o link desse formulário. Vai abrir, né? Tocou no link, vai abrir essa tela. Nome completo. Confirma a turma. Próximo. Vão abrir 3 questões. Respondam as 3, né? Por alternativa. Cliquem em enviar. Só isso, tá? Que vocês já conseguem responder e me enviar. Vocês têm 2 dias para fazer isso, tá? Então, hoje é quarta, quinta, sexta-feira, meia-noite, eu vou estar encerrando o envio desse formulário. Quem respondeu, beleza. Quem não respondeu, perdeu, tá? Então, não deixe de fazer, tá certo? Deixa eu tirar o compartilhamento de tela aqui e ligar o microfone de vocês. Pronto. Alguma dúvida, meninas, em relação a isso que eu falei até agora? Não. Ficou tranquilo em relação ao formulário? Entenderam certinho como é que funciona? Entendi. Muito bem. Alguma dúvida na aula de hoje? Eu tive que falar correndo porque, igual eu falei, o Zoom ele só dá 40 minutos. Falta 2 minutinhos para acabar a aula, tá? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato comigo lá no grupo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá tranquilo? Tranquilo. Não, tá tranquilo. Ah, então tá beleza. Muito bem. Então, praticamente é isso, tá? Eu agradeço a participação de vocês, meninas aí. Agradeço a Carla também que está assistindo a aula. Terminando aqui, eu já converto. Daqui a pouquinho eu já mando no grupo, tá? Junto com o formulário para responder, tá? E façam. Qualquer dúvida, entra no grupo, entra no particular comigo que eu ajudo vocês no que for preciso. Tá bom? Certinho. Certinho? Então tá beleza. Meninas, então eu vou encerrar aqui, tá? Eu desejo uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo final de semana. Se cuidem, usem máscara, tá? Aqui em Franca é obrigatório usar máscara para sair de casa, então acho que em Rio Preto também. Mas nesse caso aí, se cuidem e qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá certo? Certinho. Então tá beleza. Até semana que vem, quarta-feira às 10 horas novamente. Um grande abraço, até lá. Até lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.